Muito bom dia, turminha! Em nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre separação de misturas. Vamos iniciar falando que para separar e extrair substâncias para o uso em diferentes atividades, ela faz parte da história da humanidade há muito tempo. Por exemplo, a técnica de extrair pigmento, ou seja, cores de sementes de urucum para produzir tinta, era conhecida por povos indígenas que tiveram contato com Pero Vaz de Caminha no ano de 1500. Então, essa informação ela foi registrada em uma carta escrita ao rei Dom Manuel. Separar uma mistura, ela envolve isolar os diferentes materiais e substâncias que compõem essa mistura. Nas tarefas do nosso dia a dia, ou seja, cotidianas, a separação está presente, por exemplo, na seleção do feijão, conforme vocês podem ver aqui, em que são retirados grãos inadequados para o consumo, né, como folhinha, pedra. Nesse caso, é empregado o método de catação. Existem diferentes processos para separar os componentes de uma mistura, depende das características dos materiais. O processo de separação depende do componente que se deseja obter e das propriedades. Que propriedades são essas? O tamanho, né, densidade, temperatura e entre outras. Alguns processos físicos de mistura são peneiração, filtração, decantação, evaporação, destilação e outros. Então, a gente vai ver primeiramente o catação que eu acabei de explicar, ou seja, são retirados, né, folhinhas, pedrinhas pelo método dos dedos, catação. O próximo que nós vamos falar, método de separação dos componentes, é a peneiração. Nesse processo, pessoal, utiliza-se uma peneira que, em razão do tamanho da abertura da malha, dos furinhos aqui, ó, que compõem a peneira, ela separa os componentes da mistura com base na diferença do tamanho deles. Então, os materiais que possuem tamanho maior que a abertura da malha da peneira, eles ficam retidos, enquanto os menorzinhos eles vão passar aqui, ó, pela abertura da malha. Além disso, no uso culinário, ela é bem conhecida a peneiração porque ela é muito importante. Por exemplo, para utilizar ali para você peneirar algum restício em casa, algum pozinho que você precisa, peneirar a farinha para fazer um bolo, né? Geralmente a gente usa esse tipo de peneira também. Então, determina-se a composição de peneiração, todo o processo em que a gente vai usar uma peneira para reter os resíduos maiores e passar os mais fininhos. O próximo que nós temos é a filtração. Filtração utiliza-se uma superfície porosa que é o filtro para separar misturas heterogêneas. O que é isso? De diferentes densidades, geralmente sólido e líquido. Por exemplo, pó de café e água. Também é uma mistura de sólidos e também mistura de sólidos e gases que a gente pode fazer isso. Nos automóveis, por exemplo, o ar que sai do painel do carro ele é usado para desembaçar os vidros. E também ajuda a refrescar nós que estamos dentro. E também é filtrado para reter partículas sólidas. Então, esse processo é importante porque ajuda a evitar acidentes causados, por exemplo, por um grão de areia lançado diretamente no olho do condutor do veículo. Próximo processo é chamado de decantação. O que é decantação? É um processo utilizado para separar misturas heterogêneas, ou seja, de diferentes fases, que apresentam componentes de densidades diferentes. Aqui nós temos o óleo e a água, densidade diferente, a gente usa decantação. Então, poderia ter areia também aqui no fundo, né? Então, se tivesse areia, a areia ficaria aqui por causa da densidade, a água e depois o óleo que é menos denso em cima. Então, essa técnica de decantação ela é utilizada principalmente para separar misturas de sólido e de líquido que não se misturam. Nesse processo, a mistura é deixada em repouso para que o componente de maior densidade fique abaixo daquele menos denso. Como exemplo que vocês podem ver. Outro exemplo de decantação ocorre na preparação de um caldo de carne, onde é extraída muita gordura dessa carne. Então, para separá-la, a gente deixa o caldo em repouso para que ocorra essa separação de fases, ou seja, da água com o óleo. Na superfície forma uma camada de gordura que fica em cima e após ser refrigerada até a temperatura de 10 graus, ela endurece e pode ser facilmente separada, tá? Então, isso seria decantação, ou seja, diferentes densidades. O mais denso vai para o fundo e o menos fica em cima.
O próximo processo que nós vamos falar chama evaporação. A evaporação é onde a água evapora, ficando o resíduo sólido embaixo. É um processo natural, lento, no qual uma substância ela passa do estado líquido para o gasoso, no caso a água, e esse processo é empregado para a obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. Então a água vai evaporar, restando aqui nas salinas os resíduos sólidos. No Brasil, em diversas partes do mundo, a gente pode encontrar salinas, que são largos tanques e rasos em que a água do mar é contida. Com a evaporação da água, o sal é retirado dos tanques e passa em seguida por um processo de purificação, certo? Aqui nós temos um outro processo chamado destilação simples. Na destilação simples, utiliza-se, gente, água líquida, ela é transformada em vapor por aquecimento, aumento da temperatura. Então, em uma mistura com a água do mar, caso exista interesse em obter, além do sal, somente água líquida, é preciso realizar em outro processo no qual o vapor de água proveniente da evaporação ele vai passar para o estado líquido novamente. Então, ele vai aquecer aqui, vai ficar gasoso, vai passar aqui e vai cair na fórmula líquida, ou seja, purinha. Então, se a água for salgada, fica o sal aqui no fundo, destila, sai a água na forma de vapor, aqui ela resfria e cai na forma líquida no seu estado ambiente. Então, como nós temos aqui em laboratório, é uma destilação simples que é utilizada. Certo, pessoal? Então, com esses dados, nós podemos fazer as atividades relacionadas, né? E podemos entender melhor esses processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Boa aula, bons estudos e até nossa próxima videoaula.